do Senhor. Abençoamos, Pai, ele, abençoamos a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deixa Deus te usar, meu filho. Boa noite, Lagoinha. Eita glória. Quem está feliz com Jesus aí? Dá um glória, dá um aleluia. Esse dia abençoado de Deus. Meu Deus, que alegria poder estar com vocês mais uma vez aqui, podendo ministrar a palavra. E tendo o pastor João aqui me olhando, treme um pouco mais, né? Mas eu quero agradecer a sua vida pelo privilégio, pela confiança de sempre confiar essa palavra, confiar a minha vida, né? E como eu sou abençoado por isso. E, queridos irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia já. Não quero me estender, mas eu quero que seja algo de Deus aqui, que Deus colocou no meu coração. Também está aqui minha princesa ali no banco da frente, sempre orando por mim, sempre me abençoando, né? Pronto. E esse culto é profético mesmo, é só Jesus na causa. É uma unção de glória aqui neste lugar, uma presença. Meu Deus. Desde manhã, né, a pastora Josileide esteve aqui ministrando a palavra de Deus. E foi uma palavra muito parecida com aquilo que vamos falar hoje aqui para vocês. Só deixa eu mexer aqui no negócio aqui, gente. Vem aqui ajudar, amor. Vem aqui ajudar. Ajuda. Eu acho que é assim. Ajuda. Isso é o making off, gente. Isso, eita glória, obrigado. É auxiliadora, olha só, mulher virtuosa, quem achará? Eu achei. Dá glória, crente, dá glória. Dá glória. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês. E tem aqueles memes, quando o pastor diz assim, hoje é você que vai pregar. Sabe aquela cara que os olhos saltam assim? Foi igual. É igual. Eu tento parecer tranquilo para o pastor. Não, pastor, está tranquilo. Eu disse, amor, o pastor me ligou para pregar. Mas o pastor ouve do outro lado, não, pastor, está tranquilo. Já tem aqui uma palavra, né? A gente sempre mantém aquela serenidade que todos olham e dizem, o pastor Edemar é muito tranquilo. Vai vendo. Mas eu fui tomar um banho, glória a Deus, Fui tomar um banho e estava ali tomando um banho e Deus ministrando no meu coração. Porque se é um tema que eu gosto, se é um tema que mexe no meu coração, que é um tema que é palpável, é lindo, que eu gosto desse tema, é família. E quando o pastor disse, olha, é uma palavra sobre família, na hora e agora, o que será que eu posso ministrar sobre isso? E quando eu estava tomando banho, o Espírito Santo sopra no meu ouvido, dizendo, gerações. E eu, uau! O pastor Mateus, eita glória! Glória a Deus! Eu disse assim, meu Deus, gerações. E eu me lembrei daqueles versículos que diz, né, uma geração vem e outra vai e a terra permanece a mesma. Eu disse, eu não sabia onde é que estava esse versículo. Eu imaginava quem é que falou esse versículo, porque para aqueles que gostam e são amantes da palavra de Deus, sabem que uma pessoa que viveu as gerações, não tem como não falar dessa pessoa que é o Salomão. Salomão é um homem, se vocês observarem, quando tiverem tempo, que vocês estudem sobre a vida de Salomão, vocês vão ver que ele fala muito de fases da vida. Se você for olhar lá em Eclesiastes, no capítulo 3, ele vai dizer que há tempo para todas as coisas. Então é um homem que viveu, eu diria que um homem que viveu as fases da vida muito bem. Embora no final ali, né? Mas eu acredito que ele deixou um grande legado para as nossas vidas e até hoje é tão palpável falar de Salomão.
Mas hoje eu não quero aqui falar de Salomão, mas do versículo que ele deixou escrito na palavra de Deus para nós. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. E hoje pela manhã a pastora Josileide falava aqui de Noé. E entretanto ela disse, olha, e Noé, olha que interessante, Noé tinha o seu bisavô que era Enoque. E Enoque era aquele homem que caminhava com Deus. E ela começou a dizer assim, isso vai de geração em geração. Eu disse, meu Deus, é aqui o mistério. O mistério está aqui, a fiação está alinhada. E quando o pastor estava aqui, a bisavó, estava a avó, estava a mãe, estava o marido, estava a esposa, estava o filho. E o pastor olha para mim e diz, esse culto é profético. E eu dou uma olhada para ele e digo, é de Deus o mistério aqui hoje. Porque hoje nós queremos falar de gerações. Hoje alguns dos irmãos vão ter que revelar a idade, pastor Jason, aqui. Porque quando eu falar das gerações, eu creio que alguns vão dar glória a Deus, ou talvez vão ficar com as mãos escondidas, para não dizer a idade. Não é verdade? Mas assim, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. 4, isso mesmo, olha a ajudadora, eita glória. Eclesiastes 1, verso 4. Nos diz assim, uma geração passa e a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. E eu fui lá em Salmo, também tem outro versículo, que está lá no Salmo de número 145, no verso 3, se não me falha a memória. Salmo 145, verso 4, que diz assim, uma geração louvará as tuas obras e a outra geração anunciará as tuas proezas. Oh glória! Não sei se vocês entenderam o que o salmista está querendo dizer aqui. Está querendo dizer que uma geração, ela vai, olha só o que diz aqui, ela vai louvar as tuas obras. Mas não para por aí, pastor. Não para só naquela geração, não. Está dizendo que a outra geração que vem a seguir, ela anunciará as suas proezas. Eita glória! A geração, ela não para. Se nós olharmos, é de geração em geração. Se nós olharmos os nossos irmãos da Bíblia, o homem mais velho da Bíblia que tinha 969 anos. Se nós olharmos as outras gerações, as gerações antigas, nós vemos que as gerações antigas viviam muito mais anos. Hoje, é raro uma pessoa viver até os 100 anos. Não tem nenhum centenário aqui, pois não? Não, né? Mas em Portugal ainda existem muitos irmãos, muitas pessoas que vivem ainda acima de 100 anos. São poucas, mas ainda existem pessoas que vivem aos 100 anos. E se você for olhar ao longo da Bíblia, você vai ver que as gerações e o tempo das gerações foram diminuindo. Os homens primeiros viviam 930 anos, que foi Adão, Metusalém, que foi 969 anos, daí depois já cai um pouco mais, já chega ali em Noé, que foi 120 anos. E nós vemos que as gerações começam a diminuir. E nós vemos que ali nos tempos de Jesus, se nós olharmos as gerações, não que fosse morrer naquela idade, mas uma geração era em torno de 30 anos. E cada vez mais nós vamos vendo que as gerações estão passando e diminuindo. Você que é pai, quem é pai aqui? Levante a mão. Eita glória, maravilha. Bata no peito assim, diga, eu estou cuidando de uma geração. Você não entendeu o peso disso. Eu estou cuidando de uma geração. Talvez você está cuidando de um pastor. Talvez você está cuidando de um apóstolo, de um profeta, de um mestre. Talvez você está cuidando de alguém que vai fazer uma cirurgia no coração para dar vida para uma outra pessoa.
Talvez você está cuidando de alguém que vai fazer o parto daquela mulher que está grávida e vai fazer aquela pessoa vir à vida. Você tem noção que você está cuidando de uma geração? Você parou para pensar a responsabilidade que está nas suas mãos? Quando fala em amor de Deus, não tem como não falar do amor de um pai. Quando fala no amor de Deus, não tem como nós olharmos para o amor de uma mãe. Porque a Bíblia diz, ainda que, eita glória, uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus está querendo dizer para nós que o amor de mãe realmente é muito grande. O amor de mãe é aquela mãe que não esquece do filho. Embora, cadê a mãe que estava aqui? Outro dia esqueceu o filho, mas não esqueceu porque era acostumada a vir. Cadê ela? Está ali, está ali. Mas não foi porque ela esqueceu do filho. Foi porque era acostumada a trazer, aquele dia ela não trouxe. Ela foi lá, então minha filha está aqui. Não, hoje a sua filha não veio. Ai, Jesus. Acontece, porque nós fazemos aquilo sempre. Quando chega um dia nós achamos que o filho está ali, mas não foi um esquecimento. Aí foi mesmo porque é acostumado a fazer aquilo todos os dias. Mas aqui vamos lembrar de algumas gerações que passaram. Quem são os nascidos aqui? Se for constrangedor, não levante a mão. Quem são os nascidos de 1946 até 1964? Levante a mão aqui, vamos ver se tem. Eita glória, tem alguns aqui. 1900 até 1964. Essa geração é conhecida como a geração dos baby boomers. É a geração, da maioria das vezes, dos nossos alguns pais, outros avós, né? E como nós vimos hoje aqui também uma bisavó, também são dessa geração. E essa geração, se nós olharmos, e é tão bom, e eu gosto disso, de fazer os meus filhos terem esse contato com os avós. Porque eu acho que não tem nada mais lindo do que ter ali aquele carinho dos avós. Eu não tive meus avós próximos, porque meus avós partiram muito cedo. Mas quando eu vejo os meus pais cuidando dos meus filhos, e os pais da minha esposa cuidando dos meus filhos, eu digo, meu Deus, que amor é esse? É um cuidado que você vê de alguém que parece que está cuidando do seu próprio filho. E se nós olharmos, voltando lá para os nossos avós, nós vemos que os nossos avós eram uma geração que não tinha muita informação. Os nossos avós eram aquelas pessoas que tinham uma Bíblia, e hoje, proposital, eu trouxe essa Bíblia que parece maior que o pregador. Essa foi uma das primeiras Bíblias do meu tempo de jovem. Bíblia pentecostal, eita glória. Já está sem a capa. Minha irmã fez essa capa para mim, está aqui. Beijo para você que está em casa, minha irmã. E quantas lágrimas eu derramei nessa Bíblia. E eu lembro do avô. Como eu não tive contato com os meus avós, eu tive mais contato com os avós da pastora Paula. E eu lembro que o avô dela, irmão Pedrolino, que hoje já partiu com o Senhor, todo início de janeiro, em 3 meses ele lia a Bíblia toda. Eu lembro quando ele sentava lá na varanda da casa dele e estava com a Bíblia aberta. Eita glória. E eu fico olhando e dizendo assim, isso passa de geração em geração. Ei, avô, talvez você ache que você não está fazendo muito, mas você está deixando um legado para os teus filhos, para os teus netos. Aquela Bíblia... Ah, pastor, mas estava aberto no Salmo 91, talvez muitos não sabiam nem ler ainda. Mas quando eles abriam a boca, meu Deus, o demônio partia. Quando eles abriam a boca, eles oravam, as pessoas eram curadas. Eles não tinham a informação, mas eles tinham Deus na sua vida. Aonde eles andavam, né, conhecido pelas irmãs do coque, eita glória, aonde elas andavam,
aquele coquezinho, às vezes todo branco. E elas estavam lá, e antes de você sair da casa deles, ele disse: espera aí, meu filho, deixa eu orar por você. Não deixava você sair da casa deles sem orar. A recepção era outra. Trazia um cafezinho para você, trazia um bolinho de vó, que é conhecido até hoje. E ali eles falavam, tudo que você falava, eles diziam: mas Jesus vai te abençoar, meu filho. Mas Jesus vai te dar isso. Fica tranquilo que Jesus está no controle. Nós olhávamos para aquele senhor e para aquela senhora cheia de rugas, mas nós vemos que era uma geração que estava marcando a outra geração. Era uma geração que estava imprimindo um DNA de uma vida com Deus. Aleluia! Não é uma geração que vai passar, mas era uma geração que estava deixando um legado. Glória a Deus. E eu gravei algumas frases que os avós diziam. Os avós diziam... Tem as frases dos pais, dos avós. Dizia assim os nossos avós: no meu tempo, tudo era mais difícil, meu filho. Andava de chinela havaiana, tinha que atravessar uma sanga, tinha que nadar para chegar na escola. Tudo era mais difícil. E não é mentira, é verdade. Nós sabemos... Para aqueles que tiveram oportunidade de ir até onde os avós viveram, vocês viram tudo aquilo que eles passaram, mas em nenhum momento eles deixaram de servir ao nosso bom Deus. Em tudo eles davam graça. Outra palavra que eles diziam: quem não trabalha não come, meu filho. Respeito é bom e eu gosto. Meu filho, devagar se vai ao longe. Parece que eu estou vendo. Casa de ferreiro, o espeto é de pau, meu filho. Mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Deus ajuda quem cedo madruga. Eita glória. Criança não se mete em conversa de adulto. Enquanto você mora aqui, segue as minhas regras. Eita glória. Abra sua Bíblia rapidamente em 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 5. A geração dos avós, eu quero aqui chamar de a geração de fé silenciosa. A geração daquele que não tinha um altar, que não tinha um púlpito, que não tinha um microfone, mas o seu nome era conhecido no céu. A geração daquele que quando os dobrava os seus joelhos, os infernos tremiam. A geração dos nossos avós era a geração de fé e silêncio. Filhos guardados por avós. Ei, talvez você não sabe porque você está aqui hoje, mas teve alguém na sua família que orou por você e você está aqui hoje. Talvez ele não viu o fruto, talvez ele não viu a oração dele sendo atendida, mas a sua vida aqui hoje está sendo uma oração atendida por um filho e uma filha fiel. Aleluia. E a Bíblia diz assim, 2 Timóteo no capítulo 2, 2 Timóteo 1, verso 5. Não tem como não falar desse homem, que diz lá, trazendo à memória, o apóstolo Paulo falando, meu filho, eu estou aqui lembrando, o apóstolo Paulo falando, conjecturando eu aqui, meu filho, eu estou aqui lembrando, Paulo falando de Timóteo, eu aqui estou trazendo à memória que a fé de vocês, da casa de vocês, não era fingida. Porque o que havia em vocês, o qual habitou primeiro na tua avó Loide.
Depois em tua mãe, Eunice, estou certo de que também habita em ti, Timóteo. Oh, glória! Parece que eu estou vendo aquele homem que criou Timóteo, olhando para ele e disse: ah, Timóteo, quando eu olho para você, eu não vejo só você, mas eu vejo os traços da sua mãe Eunice, eu vejo as orações e a fé da sua avó Lloyd. Eu vejo que você hoje está vivendo um pastoreio, que você hoje está vivendo algo que não é só de você, mas tem a oração da sua avó, tem a oração da sua mãe. Ah, Timóteo, a sua casa não tinha fingimento, não, na sua casa havia fé. Eita glória! E não tem como nós não entrarmos numa casa, quando nós estarmos lá dentro daquela casa, nós sentimos que tem algo diferente. Ah, Jesus, é uma paz, é uma presença que você diz: meu Deus, eu não quero ir embora dessa casa. O que está acontecendo aqui? É a presença de Deus dentro daquela casa. Pode ser simples, pode ter talvez as coisas mais simples para comer, mas ali tem a presença de Deus e você não quer sair dali de dentro. Porque é uma geração forte. E Timóteo não era diferente. Uma avó, uma mãe, sem púlpito, sem microfone, mas com uma fé forjada. Forjada. Tinha uma senhorinha lá no Brasil que eu gostava dela. Já partiu para o Senhor também. Quando eu chegava nela, ela era assim, bem pequenininha. Caminhava bem devagar, e ela dizia: irmão Edemar, como é bom te ver, irmão Edemar. Eu estava orando por você. Às vezes eu estou aqui, passando talvez alguma dificuldade, algum trabalho, mas tem alguém que está com o joelhinho dobrado, no silêncio, clamando pela minha e pela tua vida. Às vezes você alcança coisas em Deus, porque tem uma avó orando por você. Valorize a sua avó, neto. Valorize a sua avó. Agora eu também quero falar dos pais. Oh, maravilha. Que você abrisse a sua Bíblia agora em Josué 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam lá além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E Josué vai lá e diz assim: porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. Ah, pastor, mas os meus pais não eram crentes. Pastor, mas os meus avós não eram crentes. Josué disse: ainda que os seus pais serviam a outros deuses, aos deuses dos amorreus, porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. Se a geração não vai ficar em você não, a geração ela tem que caminhar, ela tem que seguir adiante. Você está cuidando de uma geração, você está cuidando de filhos. Ah, Jesus, quando eu olho para os meus filhos, meu Deus, o que vem aí? Eu não sei o dia de amanhã, mas uma coisa eu sei, que nós apresentamos os nossos filhos para o Senhor. Nós não podemos andar com eles em todos os lugares,
Nós não podemos ir na escola com eles, nós não podemos andar com eles, muitas das vezes aonde eles vão com os amigos, não. Mas você e eu pode sim sentar com ele e ensinar a palavra de Deus. Aqui quando nós estávamos apresentando as crianças, aqui a Bíblia não diz ensinar o caminho, mas ensinar no caminho. É caminhar com ela, é chorar com ela, ensinar no simples. Outro dia meu filho pequeno de 8 anos queria limpar o carro. Eu sei que ele não ia conseguir limpar o carro, ele ia mais sujar o carro do que não ia. Mas eu precisava dar um ensinamento para ele. Eu disse: filho, pode limpar o carro, pode. E as moedinhas lá do elefante indo embora. Tão. E ele com aquela, jogando a água, e a água ia para cima, ia para o lado. Mas está marcando um tempo de pai e filho. Pai, olha, meu filho, um dia eu também limpei o carro com o teu avô, e o teu avô estava tão feliz. Ensina nas pequenas coisas. Ai, pastor, eu preciso ter um tempo com meu filho. Espera aí, filho, o pai vai lá botar um terno, uma gravata, para nós ter o nosso tempo de oração. Querido Deus e eterno Pai. Não! Ele quer um pai que apresenta um Deus vivo para ele. Um Deus que não está distante, mas um Deus que está do nosso lado, caminhando todos os dias da nossa vida. E as frases dos pais são assim: olha, meu filho, eu não sou banco. Apaga a luz que isso aí não é um poste. Olha, vou contar até 3. E o filho já, no 2 ele já está ali. Às vezes, né? Legado de pai para filho. E ele olha e diz assim: olha, meu filho, quando eu tinha a sua idade. Filho, dinheiro não há sem árvore, meu filho. Se todo mundo pular da ponte, você também vai pular, Engole o choro. Enquanto eu estiver debaixo do meu teto, você vai fazer aquilo que eu mando. E aqui eu quero dizer para vocês que Josué, quando ele foi passar, ele foi receber algo de Moisés. Ele não tinha, ele liderou toda uma nação, mas antes disso tudo ele tomou uma decisão, né? Ele disse: ainda que o povo esteja se corrompendo, eu vou servir ao meu Deus. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E aqui eu quero dizer para vocês, pais, mães, isso deve ser declarado na sua casa. O diabo precisa ouvir nós dizemos: eu e a minha casa serviremos a Deus. Porque muitas das vezes ecoa nas nossas cabeças: ah, mas o meu pai e os meus avós não eram isso. Meus pais e os meus avós não faziam nada disso que o Senhor está falando, pastor. Mas você, a partir de você vai cuidar da sua geração. Quem é nascido de 1965 a 1980, levanta a mão aí. Eita glória. Essas são chamadas da geração X. Essa geração é a geração
que começa a aparecer um pouco de tecnologia aí. Coloca a foto do telefone para nós aqui. Eita glória! Nós já somos modernos. Essa geração já dá uma discada. Essa geração é uma geração que começa a ter um pouco de tecnologia. Quem lembra daqueles Nokia que era um grandão assim? Meu Deus! E nós gostávamos de andar com ele aparecendo. Aqui eu tenho mesmo um telefone a sério. Quando ia atender, quase fraturava o maxilar, porque era mesmo grande. E quem tinha, era só quem tinha dinheiro. A informação, talvez você hoje, Rocket, você hoje jovem, não entende por que nós mexemos no telefone assim. Você hoje talvez não entende por que nós mexemos assim. Porque antigamente não era touchscreen, não era assim mesmo. E às vezes a tecla não funcionava e você tinha que carregar. Ah, vocês são velhos. Não, como disse o pastor, nós somos maduros. Nós somos experientes. E essa geração é uma geração que a maioria dos nossos pais são dessa geração. E os nossos pais, eu quero dizer aqui e dar um nome para o tempo dos nossos pais, é a geração da formação. A pessoa que você é hoje veio da formação dos seus pais. Antigamente, o nome dizia muita coisa. Se falava a família do Oliveira, que é o meu caso. Olha, Olavo, nome do meu pai. Esse é filho do Olavo. Trazia um respeito na pessoa do meu pai. Os vizinhos todos conheciam como filho do Olavo. Nós ali no Kids, nós sabemos o nome de todas as crianças, só não sabemos o nome dos pais, né? Nós dizemos, você é o pai do fulano. E naquela época não, se conhecia pelo nome do pai. O que o pai falava era regra. Eu lembro que para comer na mesa, não eram as crianças que comiam primeiro. Eram as visitas, depois os mais velhos e depois comiam as crianças. Eram regras que tinham antigamente. Quando chegava no pai, tinha que pedir bênção, pai. Até hoje, alguns ainda fazem isso. E eu fazia isso mais com os meus avós. Não tinha o hábito tanto com os meus pais, mas os meus pais me cobravam para fazer com os meus avós e com os meus tios. Porque isso estava passando de geração para geração. Então tudo aquilo que os pais pregavam, que os pais ensinavam, é a formação que você tem hoje. Eu tenho certeza que muitos aqui são imigrantes. Quando você chega lá na casa do seu pai, lá não é o pastor Edemar, lá é o Edemar. Lá não é o Senhor excelentíssimo juiz fulano de tal, não. É o Gabriel, é o Pedro, às vezes é o Pedrinho, às vezes é a Aninha, porque o pai conhece o filho que ele criou. Ainda que nós temos muitos canudos, muitas formações, quando você chega diante do pai, você se prostra no colo do pai, porque você sabe que ali tem segurança. Se você for ver com uma criança, e você pede para essa criança subir num muro ou algo assim, e você diz, filho, jogue-se. Se for o pai, ela não vai hesitar duas vezes e vai pular. Agora, se for uma outra pessoa qualquer, ela já vai ficar com medo. Por quê? Porque o pai transmite segurança.
Os nossos pais não eram perfeitos, não tinham manual, erravam tentando acertar, mas fizeram o melhor que sabiam e como tinham. Quantos aqui ouviram as frases simples, mais eternas daquelas que nós falamos? Que são frases que você até hoje, parece que o seu pai está ali. Meu pai, por mais que se converteu ao evangelho depois de mais velho, ele era uma pessoa de uma palavra só. Poderia comprar as coisas às vezes nos bares, a prestação, mas ele sempre pagava tudo o que ele devia. Um homem de palavra. Eu quero dizer para você hoje, pai, valorize o pai que você teve. Não envergonhe seu pai. Seja homem na postura de pai que você tem. Eu tenho certeza que muitos pais hoje olham para os filhos, que já são pais também, e digam, não, meu filho não é assim, meu filho. Você precisa enfrentar esse problema. Você precisa enfrentar essa situação, por quê? Porque eu te criei assim. E muitas das vezes nós olhamos hoje para os nossos filhos, nós queremos dar o nosso melhor para eles. Nós queremos que os nossos filhos voem mais longe. Outro dia eu ligando para o meu pai, e meu pai é chorão assim que nem eu. E eu disse, pai, eu estava num outro país aí. E eu comecei a lembrar, pai, que antes eu ia fazer o rancho, que nós chamamos lá no sul, rancho, as comidas, as compras do mês. Eu e a pastora Paula, nós íamos de bicicleta. Nós colocávamos uma caixa atrás da bicicleta. Coloca a bicicleta aqui para nós. Nós colocávamos uma caixa. E ali colocava os mantimentos e ia até o mercado, porque era longe. E voltava trazendo numa bicicleta igual a essa. E eu disse, pai, hoje eu estou aqui nesse outro país, falando uma língua que nem eu sei falar. Mas eu estou dizendo como Deus é bom, olha onde Ele me trouxe. Olha onde Ele me trouxe. E meu pai do outro lado da linha, meu filho, hoje o pai também está bem. O pai antes nem pensava em ter um carro, hoje o pai tem um carro. Como Deus é bom, meu filho. E eu disse, pai, o desejo nosso como pai é que os nossos filhos voem mais longe. Mais longe. E eu digo para os meus filhos, uma coisa eu digo para vocês, se um dia o pai morrer, eu não sei o dia de amanhã, nunca abandone o nosso Deus. Talvez você está aqui hoje, está afastado dos caminhos do Senhor. Jesus está te chamando hoje, porque teve uma oração sobre a tua vida. Teve uma oração sobre a tua vida. E o teu lugar não é lá no mundo, mas é aos pés de Jesus. Que Ele é que cuida de ti, que Ele é o verdadeiro Pai. E aqui nós vamos, meu Deus, as horas passam. E eu achei que ia ser rápido, e eu estou aqui, Jesus. E aqui eu quero falar agora do tempo que nós éramos crianças, rapidamente. E aqui eu quero chamar o templo da simplicidade. Houve um tempo que a vida era simples. Nós lembrávamos de brincar na rua até o pôr do sol, beber água da mangueira, comer um pão que parecia um chinelo, grande, cheio de margarina e açúcar. Eita glória! A mãe ia lá e preparava aquele feijão bem preto, e nós comíamos aquilo que lambuzava tudo. Mas esse tempo passou. Esse tempo
Era o tempo que você era simples, agora muitas das vezes anda todo arrogante, com o nariz empinado, não quer comer qualquer coisa, quer escolher. Volta para a simplicidade. Lembra da onde você veio. Jesus está fazendo nós olharmos, dizendo assim: tudo que vocês têm vai ficar, mas vocês que são mais preciosos que tudo, eu quero para mim. Lembre o templo da simplicidade. Era aquele tempo de não olhar o relógio, sempre era um momento de brincar, de dormir no colo, de acreditar facilmente. E aqui nós falamos daquele menino chamado Samuel, que não entendia, mas ele sabia que ele tinha uma missão, e a missão dele era cuidar das coisas de Deus. E um dia ele acorda à noite, e ele volta assim, vai lá até o profeta Eli, o sacerdote Eli, e diz: Eli, o Senhor me chamou. Diz: não, meu filho, eu não te chamei. E ele volta lá por 3 vezes, e quando chega na 3ª vez, ele entende, e ele diz assim: o Senhor está te chamando. Eu quero dizer aqui, eu como pastor de criança, meu Deus, o que nós vemos ali? Crianças se derramando aos pés de Jesus. Quando fazemos um convite para elas vir à frente para receber oração, vem quase metade ou pouco mais da metade das crianças, porque elas querem receber oração. Eu quero dizer para vocês que, pais que estão aqui, vocês estão ensinando os filhos no caminho. Vocês não estão mostrando o caminho, mas vocês estão ensinando o caminho. E aqui eu peço para vocês se colocar de pé rapidamente. E o último tempo é o tempo que eu chamo o nosso tempo de agora. É o tempo das pressões. A vida já não está mais leve, a vida começou a ficar pesada. As contas, os trabalhos, os filhos, o cansaço. E muitas das vezes nós queremos só chegar em casa e dormir, porque o peso bate nas costas dos pais de família. Mas aqui eu quero dizer que existe uma geração ali que precisa de um pai presente, de uma mãe presente. Pastor, eu tenho que deixar de trabalhar? Não. Eu também sou CLT. Eu também sou trabalhador, trabalho também. Mas às vezes, ainda que cansado, meu filho, vamos aprender a andar de bicicleta, que o pai sabe andar de bicicleta. Meu filho, vamos aprender a nadar, porque o pai não sabe nadar, mas você vai nadar. E hoje estão lá que nem uns peixinhos. Meu filho, eu quero que você voe mais longe. E ainda que venha acontecer muitas coisas, o pai vai estar aqui do teu lado. O pai vai estar aqui do teu lado, vendo você nadar. O pai vai estar do seu lado lá na escola, quando você ganhar aquele certificado de melhor aluno, o pai vai estar lá. O pai vai estar lá contigo. Meu filho, quando você for batizar na igreja, o pai vai estar lá segurando a tua mão e dizendo: o pai venceu, a mãe venceu. Deixa um legado para essa geração que está vindo.
Deixa um legado para essa geração. Deixa um legado. Eu queria, se possível, que as famílias se abraçassem. E eu vou pedir para o pastor João vir concluir aqui. Eu queria que as famílias se abraçassem. O Espírito Santo está falando aos corações aqui, esse ambiente. E agora você vai ministrar sobre os seus filhos, sobre a sua mãe, sobre o seu avô, sobre o seu bisavô, sobre aquela pessoa que está aqui. Lembrando que são gerações que estão aqui. São gerações que precisam de você. Abraça a sua família. Quero consagrar meu lar a ti. Enquanto eu ouvia a palavra do pastor Edemar, quantas coisas passaram pela minha cabeça, quantas coisas vieram à minha mente, e eu tenho certeza que com você não foi diferente. Eu tenho certeza que você lembra das orações, eu tenho certeza que você lembra de tudo aquilo que você viveu, talvez com um vô, talvez com o pai, com a mãe, ou talvez com um tio, talvez com um vizinho que fazia esse papel. Mas eu queria que você abraçasse agora a sua família, eu queria que você abraçasse a sua esposa. Se você está sozinho, dê um abraço e profeticamente você vai representar a sua família. E nós vamos adorar ao Senhor com essa canção linda. Eu queria que você cantasse essa canção. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Declara isso. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Declare isso, declare isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa Declare isso, declare isso. serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. O tema do pastor Edemar: quando a geração passa, o que fica? Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Seus avós passaram, seus pais passaram. O que ficou na sua vida? O que ficou na sua casa? Talvez eu esteja falando aqui para alguém que entregou a sua vida para Jesus muito novo. E todas as vezes que você vive uma realidade difícil, ouça isso, você, dentro de você, diz assim: por que eu não ouvi o meu avô? Por que eu não ouvi o meu pai? Por que eu não ouvi a minha mãe? Por que eu desobedeci a palavra de Deus? Nós somos frutos da nossa obediência.
Nós somos frutos das nossas decisões. E eu não poderia deixar de terminar este culto sem lhe dar duas oportunidades. Primeiro, só é possível ter uma família diante de Deus, só é possível ter uma família funcional quando nós colocamos nela, imprimimos nela princípios e valores bíblicos. Mas para que nós possamos fazer isso, a nossa vida tem que estar entregue ao Senhor. E eu quero dar aqui duas oportunidades nessa noite. A primeira oportunidade é para você que nunca disse assim: Senhor Jesus, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. E nesta noite você quer fazer isso. Eu quero dar uma segunda oportunidade para você que um dia já fez isso, mas em algum momento da sua vida você se desviou dos caminhos do Senhor, ou você se distraiu, ou você se distanciou, ou se sente distante de Deus, mas que hoje você quer renovar a sua aliança. Hoje você quer ouvir aquele conselho. Hoje você quer ouvir aquele conselho que talvez foi da sua avó, foi dos seus pais, foi de um amigo mais velho. E nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer se reconciliar com Ele, renovar a sua aliança com Ele. A única coisa que você precisa fazer neste momento é levantar a sua mão direita assim. É levantar assim a sua mão direita e falar assim: eu quero entregar a minha vida, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero seguir aquele conselho da minha avó, eu quero seguir aquele conselho da minha tia, do meu pai, da minha mãe, do meu pastor. Eu quero seguir o conselho que o pastor Edemar pregou aqui. Eu quero. Talvez o meu pai não serviu ao Senhor, talvez o meu avô não serviu ao Senhor, mas a minha geração não passará sem Jesus. Eu não abro mão de servir Jesus, eu não abro mão de dizer ao Senhor: o Senhor é o Senhor da minha vida. E você não vai sair daqui hoje sem tomar essa decisão. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita. Aonde você está? Independentemente daquilo que o seu pai foi, levanta mais alto, eu quero ver. Tem alguns irmãos com a mão levantada, mas levanta assim mais alto, eu quero ver você. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família. Levanta assim bem alto, levanta assim bem alto. Isso é muito importante. Essa decisão ela é importante, porque essa decisão ela muda gerações. Ainda que o seu avô não foi cristão, ainda que o seu avô não era apaixonado por Jesus, ainda que os seus pais não eram apaixonados com Jesus, você vai ser apaixonado com Jesus. Você vai gerar um legado. Levante assim a mão bem forte, levanta assim a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero ver você. Eu não posso sair daqui sem orar pela sua vida. Eu quero te pedir um favor, vem aqui à frente, por favor. Todos vocês que levantou a mão sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de constrangimento, pode vir, pode vir. Venha, 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 venha. Nós queremos dar um abraço para você, nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Pode vir, pode vir, pode vir. Por favor. Isso, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Glória a isso, igreja. Glória a isso, igreja. Glória a isso, igreja. Glória a isso, igreja. Glória a isso, igreja.
Tentaram Jesus porque também não conhecia, mas eles hoje estão se levantando e dizendo em uma só voz no mundo espiritual que a partir da geração deles, eles não viverão sem Jesus, eles não viverão sem princípios, eles não viverão sem valores. Aqui a casa deles serão edificadas sobre a rocha, Pai. Por isso nessa noite, Pai, diante da decisão de cada um dos teus irmãos, nós oramos, Pai, e enquanto eles estão aqui, o Senhor já está dando ordem aos teus anjos para ir em direção à casa deles, para ir em direção, meu Deus, aos filhos, para ir em direção aos pais, para ir em direção aos avós, para que quando eles cheguem lá, eles possam ver a diferença daqueles que servem, daqueles que não servem, e pode olhar nos olhos deles, Pai, e ver a alegria de servir ao Senhor, ver atitudes mudadas, ver atitudes transformadas, Pai. Nós oramos, Pai, e abençoamos a vida de cada um deles com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor continue guardando, protegendo, cuidando, para que eles possam cada dia mais ser uma referência para a geração deles, mas também para as próximas gerações. Em nome de Jesus, eles estão respondendo: o que tens feito? O que tens feito? Eu tenho entregue a minha vida ao Senhor, eu tenho renovado a minha aliança com o Senhor, e eu não saio daqui sem a presença do Senhor na minha vida, eu não saio daqui sem a presença do Senhor na minha casa, eu não saio daqui sem a presença do Senhor na minha família. Nós oramos, meu Deus, e abençoamos cada um deles em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor, olha para mim. Essa decisão de vocês hoje é uma decisão linda, uma decisão maravilhosa. Quantos anos você tem? 9. E você? 21? Espanhola? Colombiana? Que bênção! Você? Mãe? Muito bem, muito bem. Que lindo, gente. Preste bastante atenção. A decisão que vocês tomaram hoje é uma decisão linda, é uma decisão maravilhosa. Não importa o que aconteceu até aqui, o que importa é o que acontecerá a partir daqui. Esse tempo é poderoso, esse tempo é maravilhoso. E nesse momento, juntos como igreja, nós vamos fazer uma oração. E essa oração todos nós vamos fazer em voz alta, tá? Então nós vamos abrir a boca e vamos declarar: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história e mudará a minha geração. Hoje, Senhor, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente ao seu lado, junto com a minha família. Preste bastante atenção em algo. Alguém aqui pode levar um carro para o céu? Alguém aqui pode levar uma conta bancária para o céu? Alguém aqui pode levar uma casa para o céu? Mas a sua família você pode levar para o céu. A minha família eu posso levar para o céu. Hoje vocês têm uma missão. Hoje vocês têm uma missão. Não importa o que houve até aqui, a partir de hoje vai ser sobrenatural. Vai ser lindo, amém? A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então olha para mim, não pode olhar para trás agora. Nós estamos preparando uma surpresa, porque nós somos uma grande família, né? Então olha para mim, eu vou contar até 3, e no 3 eu quero que vocês olhem para trás, que nós preparamos uma surpresa para vocês, ok? Pode ser assim? Então vamos lá, tem festa aqui hoje ou não? Tem festa aqui, igreja? Tem festa aqui hoje? Meu Deus, que alegria, que alegria, que alegria, que alegria. Vamos lá. 1, 2,
declara, aponta o dedo para ele, aponta o dedo para ele, para ele saber que você está falando para ele. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Não, se é para Jesus tem que ser mais forte. Se é para Jesus tem que ter glória a Deus, tem que ter aleluia. Aquele que estava morto reviveu. Aquele que estava perdido foi achado. Houve festa no céu hoje. Aleluia. Volta incendiado para casa, pelo amor de Deus. Ganha seu pai, ganha sua mãe, ganha seus filhos e fala: pai, mãe, ainda que nós somos de gerações diferentes, o nosso Deus, Ele é único. Ele foi Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e é o Deus da nossa família. Amém. Vire para esse irmão que está falando, você foi abençoado. Se ele falar que não, você ora forte na cabeça dele. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por esse primeiro dia da semana. Obrigado, Jesus, porque nessa noite, neste dia, o seu nome foi exaltado, glorificado, adorado. E nós estamos indo para casa, meu Deus, para continuar firmes, para continuar adorando ao Senhor, para continuar sendo uma família em Cristo, para continuar cuidando da nossa família, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos uma semana exatamente como a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. Cuida de cada um de nós, cuida da nossa casa. A Tua palavra diz, Pai, que se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar cedo, deitar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes, Pai. A Tua palavra diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme, aos seus o Senhor dá enquanto descansa. Que nós possamos, Pai, descansar, ter uma noite de descanso, porque enquanto nós estamos descansando, o Senhor está trabalhando por nós, trabalhando na nossa casa, trabalhando na nossa família, trabalhando nos nossos filhos, trabalhando no nosso cônjuge, Pai. Nós apresentamos essa semana, Pai, e declaramos, Pai, em nome de Jesus, que será a melhor semana da nossa vida, será a melhor semana da nossa história. E nós oramos, Pai, desde já lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Boa semana. Você que está em casa, que honra, que privilégio, mais uma vez, servir ao Senhor do seu lado, adorar ao Senhor do seu lado. Quero declarar e abençoar sobre a sua semana. Será a melhor semana da sua vida. Se por acaso você entregou a sua vida para Jesus, ou você quer se reconciliar com o Senhor, nos procure aqui através do WhatsApp, telefone da paz, 91-600-8010. E assim nós vamos abençoar você, vamos estar juntos com você e vamos celebrar juntos aquilo que Deus tem feito e pode fazer na sua vida. Eu abençoo a sua semana em nome de Jesus.